Hoje o seu Estação Consciência chama a atenção para um tema muito especial, a cidadania da pessoa idosa. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de idosos, ou seja, de pessoas com mais de 60 anos, duplicou nos últimos 20 anos. São mais de 23 milhões de nossa população, o dobro do número registrado em 1991. A estimativa das Nações Unidas é de que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Estudos indicam que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos e que em 2050 duplique, alcançando 2 bilhões de pessoas, ou seja, 22% da população global. Como você vê, é um tema que interessa a mim, a você e a toda a população. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao debate. Mas antes de começar o debate, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema que será discutido hoje. Rugas, cabelos brancos, dificuldade de locomoção, mais de 60 anos de idade. O país está envelhecendo a cada dia que passa. O Brasil tem 23,5 milhões de idosos, o dobro do registrado em 1991. Aqui em João Pessoa não é diferente. E os 83.200 idosos ainda vivem mais do que no início do século passado. A expectativa de vida subiu de 33 para 74,9 anos. E para que os direitos da conhecida melhor idade fossem garantidos, em 2003 o Estatuto do Idoso foi aprovado. Por conta do documento, eles têm atendimento preferencial, gratuidade nos transportes coletivos e 50% de desconto em atividades de cultura, esporte e lazer. Por isso que para esses idosos, ser velho hoje não é tão ruim assim. Primeiro que a minha mãe teve nessa sorte. Morreu logo cedo de doença, né? E eu, graças a Deus, até aqui estou vivendo. Tem meus filhos, meu marido, tá bom demais, né? A saúde, pouquinho, mas tem. Quando a gente é mais novo, a gente é muito exagerado, né? Aí, depois que a gente passa dos 60, aí se aquieta mais um pouquinho, né? Está tendo muita oportunidade. Antes era difícil, mas hoje, em qualquer lugar, o bairro já tem muitas atividades para os idosos. Não vai quem não quer. Tem mais atividade física, estão se cuidando mais, que antigamente não era assim. Não existia esse cuidado todo que tem agora, né? O idoso está mais preocupado com a saúde, né? Com a alimentação, que é o mais importante, porque você é o que você come, né? Se você se alimenta bem com produtos naturais, coisas boas, você está bem. E eles aproveitam tudo mesmo, o que é ofertado pelos poderes públicos. Atualmente, os sessentões são ativos e muitos nem aparentam a idade que têm. Inclusive, querem ficar mais jovens, como é o caso de seu Luiz. Com 67 anos, resolveu encarar o medo do dentista em nome da estética. Pela primeira vez, usou o serviço do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso da capital para uma avaliação odontológica e garante que vai seguir à risca as recomendações para ficar ainda melhor. Eu via que estava precisando, mas só que faltava coragem, porque teve uma vez que eu sofri no dentista e eu fiquei com medo. Tem que se cuidar, porque a vida é doce e só é uma. Já Ana Lete resolveu se cuidar há mais tempo. Desde fevereiro é acompanhada por uma nutricionista. A intenção era baixar as taxas de gordura e açúcar no sangue. Com a dieta especial, conseguiu controlar uma delas. Segui direitinho a dieta, sabe? As folhagens é muito importante. Evitei o açúcar, quer dizer, o açúcar em parte, né? Porque o café não aguenta com adoçante. Mas mesmo assim eu tenho tomado, porque deu um pouquinho alto, aí por isso que eu voltei, né? Aqui no CAISE nós oferecemos aos nossos idosos, além de consultas médicas, também consultas, avaliação na realidade de psicologia, avaliação nutricional,
avaliação também fisioterápica e também fonoaudiológica. Nós recebemos idosos dos 5 distritos sanitários da nossa cidade, então todos eles vêm regulados das suas unidades. Então eles chegam, são atendidos e fazem suas consultas. Depois de cuidar da saúde, é hora de ocupar o restante do dia. No Altiplano, os mais velhos têm um espaço só deles. Com atividades esportivas e culturais, o Clube da Pessoa Idosa oferece uma programação diversificada, nos turnos manhã e tarde. Há um grande diferencial dos idosos do clube. Até porque a gente faz um trabalho de ressocialização no intuito dessa resposta realmente, da independência, de começar de novo, de prosseguir, de não achar que eu já estou no fim, nada, nunca. Então, há esse perfil diferenciado no clube, essa independência, essa vontade de produzir, de querer mais, de aprender sempre. Para quem acha que uma pessoa com quase 80 anos deve ficar em casa, descansando, Gil mostra o contrário. Faz de tudo um pouco e nos últimos meses resolveu aprender mais uma coisa: mosaico. Tem cada peça de encher os olhos. Segundo a aposentada, a família dela vive até uns 100 anos. Então já deu para notar que ela não para nem tão cedo. Uma motivação para os mais novos. É uma terapia muito maravilhosa que eu sinto, porque eu me adaptei bastante, me sinto muito bem. Quando em casa, para pegar nas pedras, eu aproveito e vou lavar. Pelo menos estou pegando as pedras até em casa. Porque, sabe, em casa a gente tem criança, a gente não vai fazer um serviço desse, né? É preferível, se eu quiser fazer lá, eu já levo as pedras quebradas daqui. E ela, minha neta, quer me ajudar. Aí eu evito, sabe? Porque ela quer aprender também. E para debater esse assunto, nós trouxemos para o estúdio a assistente social Císia Romeu, que é coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, e o advogado Marcelo Paulino de Melo, presidente da Vila Vicentina Júlia Freire e membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda, Císia, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Císia, de acordo com o IBGE, João Pessoa tem mais de 83 mil idosos. Quais as ações que a C10 vem implantando na cidade? Bem, nós temos muitas ações, projetos e programas voltados para a pessoa idosa. Iniciando, a gente tem os CRAs, que fazem um atendimento e acompanhamento às famílias. E vale salientar que nessas famílias a sua constituição significativa são de pessoas idosas, mulheres, que na Constituição Histórica acabaram por ficar com seus netos. Então, eu acho que é um dado importante a ser colocado. Também temos o Programa de Atenção à Pessoa Idosa do município, que apesar de ficar na C10, ele é quem faz a articulação e a ponte com as demais secretarias do governo, pois a política da pessoa idosa ela não está apenas em uma secretaria, ela está em várias. É um trabalho intersetorial, então. Sim, o trabalho tem que ser intersetorial, porque ele é uma política transversal. Assim como a assistência social, a política do idoso também ela é transversal, ela está em todo o corpo do governo, em todo o corpo do poder público. Também temos benefícios bastante importantes, com destaque para o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É um dos benefícios em termos nacionais, também porque ele é uma garantia, ele é um direito constitucional que está na Lei Orgânica da Assistência, que é onde é investido mais recursos, que é para a pessoa idosa a partir de 60 anos, e a partir de 65 anos, e para a pessoa com deficiência também, com 1/4 do salário mínimo. Também, fora o BPC, nós temos a carteira do idoso. A carteira do idoso, que ele é também um direito e uma garantia que, atualmente, nós temos a carteira do idoso interestadual, que é um benefício para pessoas que, quando não comprovam sua renda, o idoso ele se dirige ao cadastro único dos programas sociais. No cadastro único ele vai inserir toda a sua família e vai ter o número do NIS, que é o número de identificação social, agora isso para o idoso que ganha até 2 salários mínimos. Então aí ele vai ter o direito a viajar interestadualmente, gratuitamente. Não é dentro da prefeitura, mas também tem a carteira do idoso intermunicipal, que é essa já a partir de 65 anos,
e dar também acesso a essa gratuidade no transporte público. Enquanto C10, temos outras unidades que são os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que fazem atendimento a idosos com direitos violados. Então, idoso que passou por maus tratos, alguma negligência aconteceu em relação a ele, são atendidos nos CREAS. E vale salientar que são dos índices mais altos que nós temos nos CREAS, além de criança e adolescente, é de idoso com direito violado. Então, essas são algumas ações e outras mais que a C10 tem, enquanto política de atendimento à pessoa idosa, que vem cada ano se consolidando, vem se reafirmando. Marcelo, o Estatuto do Idoso foi criado há mais de 10 anos. Sim. Você tem uma série de direitos, né, para esse público. Você acha que ele está sendo cumprido? Olha, Zezé, infelizmente nós estamos muito longe disso. A população idosa no nosso país, hoje, miseravelmente, ela continua sendo relegada ao último plano. Até antes do debate a gente estava conversando sobre ser segundo plano, mas não, está muito longe ainda de ser segundo plano, está ao último plano mesmo. O idoso é quem hoje é a maior vítima, sobretudo da violência social. E, infelizmente, acaba sendo a violência velada porque ela começa dentro de casa. E começando dentro de casa, às vezes, o alcance dos programas do poder público não chega até essas pessoas. Porque às vezes a pessoa tem até medo ou muitas vezes ela não tem nem como pedir socorro. Aqueles que pedem socorro, a gente consegue fazer alguma coisa, o mínimo que seja. Mas os demais, e a gente sabe que é muito forte mesmo. Então, é necessário muito mais ação, não só do poder público, mas a conscientização da sociedade como um todo. Como diz o próprio Estatuto em seu artigo 3º, a vida do idoso em todas as suas nuances, ela é responsabilidade, em primeiro lugar, da família. E nós temos casos em que a família simplesmente não existe mais. Agora, o que é muito pior é a gente ver os casos em que a família não quer existir, ou os casos em que a família é proibida pela justiça de existir porque ela estava fazendo mal para o idoso. Em segundo lugar, vem a comunidade, representada por pessoas de bem, pessoas físicas como nós. Depois, a sociedade, que são, afinal, as pessoas jurídicas que essas pessoas físicas congregam. E, finalmente, o poder público, que nem sempre tem a vontade política de fazer. E, às vezes, também, quando tem essa vontade política de fazer, pouco tem o que fazer porque não tem esse alcance. Então, nós precisamos progredir muito ainda para dizermos que ele está totalmente implantado. Císia, falando ainda das ações da C10, da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, como é que funciona esse programa de fortalecimento do vínculo familiar? As famílias, que a gente chama famílias PAIF, que elas são prioritariamente beneficiárias de Bolsa Família, porque o objetivo é sempre fazer o trabalho social com famílias, associando quem é beneficiário prioritariamente de algum programa de transferência de renda e um serviço, para que esse serviço acompanhe e ele fortaleça essa família, para que ela saia da condição de ser assistida pela política de assistência social. Então, os CRAs, prioritariamente, é quem são a porta de entrada da política de assistência e da proteção básica, que trabalha com a prevenção, então prevenção contra qualquer violação de direitos. Então, há inúmeras atividades, prioritariamente através dos grupos de convivência. Então, na cidade, atualmente, nós temos 42 grupos de idosos, porque o nosso trabalho é através dos ciclos de vida. Nós temos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 15 anos, de 15 a 18 completo e de 60 anos acima. E teremos ainda este ano o serviço de convivência também do ciclo de 18 a 29 anos, que é o de jovens. Então, para poder que a política de justiça dê cobertura a todo o ciclo de vida da população. Com respeito ao grupo de idosos, aos grupos de convivência de idosos, é feito tanto trabalho diretamente com eles, através de oficinas socioeducativas, cultura, entretenimento, passeios, coisas que fortaleçam, de fato, ações que fortaleçam a convivência entre eles e a comunidade e com suas famílias.
mensalmente os CRAs realizam reuniões com as famílias para estarem abordando temas que fortaleçam esse vínculo e também fazendo um monitoramento, que é a nossa vigilância, para qualquer cometimento de violação, porque também nós temos uma realidade de João Pessoa em que 2/3 da nossa população vive em situação de pobreza. Então, é a nossa realidade de fato, tentarmos garantir o mínimo social para essas famílias. A política de assistência ela não faz sozinha por si só, ela necessita das outras políticas também. Então, quando um idoso ele está tendo um atendimento no grupo de convivência, que você está perguntando também, e ele adentra uma unidade CRAS, ele está sendo assistido pelo CRAS, muitas vezes o idoso vai precisar de uma habitação, vai precisar de outros serviços de saúde, que não vai ser só a assistência que vai dar a resposta a ele. E os idosos são quem melhor respondem. Eles, sim, concordo plenamente com o nosso companheiro aqui, Marcelo, porque a família, de fato, é o espaço onde maior se deveria termos essa garantia de proteção integral ao idoso, mas, infelizmente, ela não está sendo, porque os dados que nós temos de violação de direitos, sendo o agressor a família, são os maiores. Então, esse deve ser o locus privilegiado, de fato, da proteção. E aí, depois, em outras ordens, o Estado, mas em primeira instância a família ela deve ser muito mais fortalecida, muito mais garantida e cuidar dos seus idosos. Por isso até nós temos um trabalho intergeracional que faz com que os jovens aprendam a conviver e a respeitar os idosos e vice-versa. Então, é um novo traço do trabalho do Serviço de Convivência também. Marcelo, como o Conselho fiscaliza o cumprimento do Estatuto do Idoso? Como as pessoas podem denunciar, por exemplo, se houver algum descumprimento? Olha, Zezé, a gente tem o telefone do próprio Conselho Municipal de Direito do Idoso e, através da visita da nossa assistente social, a nossa psicóloga e sempre acompanhada de conselheiros, a gente verifica sempre o que está acontecendo. Hoje, a gente trabalha numa parceria muito forte com o PAP, né, Programa de Atenção à Pessoa Idosa, o Ministério Público, por intermédio de doutora Sônia, que é a promotora, a primeira promotoria de cidadania, a curadora do idoso do município de João Pessoa, e os demais órgãos de proteção à cidadania e proteção ao cidadão, Delegacia do Idoso, por exemplo. O problema é que nem sempre a gente tem muito o que fazer, porque quando você descobre, você verifica que é fato uma situação de violência contra o idoso, seja ela a violência física, os maus tratos ou a violência financeira, você não tem muito hoje o que fazer, porque nos faltam espaços, nos faltam maiores situações de socorro a essas pessoas. Que se for para nós afastarmos a pessoa da convivência familiar, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Então, às vezes, a gente faz via psicóloga e via assistente social do Conselho um trabalho de orientação, de aconselhamento familiar, de avivamento da consciência da legislação sobre os direitos que o idoso tem, sobre as situações que ele tem passado, né, para que se evite que se continue nesse tipo de situação. Mas a gente sabe que ainda tem-se que fazer muita coisa. Mas mesmo assim o braço do Conselho Municipal de Direito do Idoso tem sido muito forte, a gente tem conseguido bastante coisa. Tanto que de repente nos causou até surpresa que o Conselho Municipal de Direito do Idoso de João Pessoa é exemplo para o Brasil. A gente não sabia disso. O ano passado foi que nós descobrimos num congresso nacional em Brasília que o nosso conselho estava servindo de base para a criação do Conselho Distrital de Direito do Idoso, lá do Distrito Federal. Quando a gente foi pensando, a nossa presidente à época, que era Marliete Arruda, que foi pensando que iria buscar novos subsídios,
o pessoal de lá estava aguardando experiências nossas. A gente passou por falar assim, poxa, então quer dizer que nós estamos um passo à frente ainda dos outros, com todas as nossas dificuldades? Quer dizer, então a gente vê que é um problema que está se tornando nacional. Mas graças a Deus que a gente está conseguindo fazer alguma coisa e que essa conscientização também está crescendo a nível nacional. Porque aí a gente vê que de repente a gente pode ter mais sucesso no futuro. Porque como esses dados do IBGE mostram, daqui a pouquíssimo tempo nós estaremos lá, né? Císia vai demorar um pouquinho mais, mas nós estaremos numa situação em que, de repente, nós seremos mais idosos do que pessoas naquela idade, a chamada idade produtiva. E quem vai cuidar de nós? Isso, é verdade. Nós vamos para uma pequena pausa, mas a nossa conversa continua no próximo bloco. Estamos de volta com a Estação Consciência, que hoje discute os direitos dos idosos. Nossos convidados de hoje são a coordenadora da Proteção Social Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Císia Romeu, e o membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Marcelo Paulino de Mello. Císia, no início do século passado, a expectativa de vida da população paraibana era de 33 anos e hoje passou para mais de 74 anos. O que é necessário para assegurar que os nossos idosos tenham uma qualidade de vida melhor? Entendo que o locus prioritário de proteção seja a família. Então, as famílias precisam cuidar melhor dos seus idosos. Realmente, temos políticas protetivas para isso. E aí, enquanto poder público também, entendo que precisamos, de fato, termos mais mecanismos do que já temos para que esses direitos sejam garantidos. Muito há que ser feito, porque durante todo esse passado nosso, histórico, a proteção ao idoso, ele nunca foi prioridade, de fato. Então, se teve muito mais políticas de alguns governos do que uma política de Estado, que tivesse uma consolidação. Hoje, a nossa realidade é outra. Embora que nós sabemos das inúmeras limitações que o poder público tem em relação ao orçamento, em relação a, principalmente, toda a conjuntura de crise como temos hoje. Mas ainda assim, muitas iniciativas estão sendo tomadas a curto, a médio e a longo prazo para que a gente tente melhorar. Mas para haver de fato esse avanço total, ele precisa de que todos nós nos mobilizemos. Não é só esperar pelo poder público enquanto Estado, município, judiciário, legislativo. Precisamos de fato de unirmos todas as forças para isso. Só assim a gente vai conseguir melhorar bastante. Marcelo, quais são os principais direitos que os idosos podem contar de acordo com o Estatuto? Bom, Zezé, o principal é o direito ao atendimento em saúde, que no nosso Estatuto do Idoso ele diz com prioridade absoluta. Aí, poxa, prioridade absoluta é absoluta. Então, se tiver que ser atendido, o idoso será atendido na frente. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece e miseravelmente a nossa saúde está se tornando um caos. Além disso, vai ter prioridade a saúde, vai ter prioridade a residência, ele vai ter prioridade ao atendimento em repartições públicas, em estabelecimentos financeiros e bancários, aquela lei da fila, estacionamento, passagens, tanto como o Císia estava dizendo, a passagem municipal como a interestadual. Mas a gente vê o seguinte, o principal do direito hoje em dia, e a gente vê isso muito no Conselho Municipal de Assistência Social, do qual nós fazemos parte também, é que hoje nós estamos com um excesso de direitos, mas nos esquecemos dos deveres. Porque se existe o direito do idoso, ele se sobrepõe a um dever de uma outra pessoa.
certo? Então, poxa, se o idoso ele tem o direito ao atendimento prioritário na saúde, ele significa o dever do pessoal de saúde de atender prioritariamente o idoso. Se ele tem direito a uma vaga de estacionamento, aquela vaga não é minha. Sabe? Então, quer dizer, eu tenho o dever de deixar aquela vaga para a pessoa. Eu não posso usar ela por 5 minutinhos, assim como a vaga para gestante, assim como a vaga para o deficiente físico. Poxa, aquela vaga não é para mim, aquela vaga é para o idoso, é para o deficiente, é para a gestante. Então, aquela vaga não é minha, eu tenho um dever quanto a isso. Se ele tem o direito de subir em um ônibus, pegar um ônibus sem pagar a passagem, é dever do motorista parar e abrir a porta para o idoso. E nem todos os nossos motoristas fazem isso hoje em dia. Se ele tem direito ao assento prioritário no transporte público, é dever meu levantar e dar o lugar para aquele idoso. Mas a gente prefere fingir que está dormindo do que levantar para o idoso. Então, quer dizer, nós precisamos de uma conscientização grande. Aquilo que você estava dizendo logo no nosso primeiro bloco, que daqui uns dias nós seremos idosos. Como é que a gente gostaria de ser tratado? Então, poxa, aquilo que eu gostaria que fosse direito meu ali na frente, se a gente for olhar, já está tudo codificado. Já é direito do idoso. Sabe? Então, por que a gente não respeita hoje o que é direito do idoso? Eu vou deixar para respeitar só quando for meu direito? Não. Enquanto é direito daquela pessoa, tem que ser dever meu também, tem que ser dever das pessoas também. Todos esses direitos têm que ser respeitados. A gente vê, por exemplo, um dos maiores crimes que é previsto no nosso Estatuto do Idoso, ele está previsto, salvo engano, no artigo 102, que é dar destinação diferente ao que se destina, né? Dar destino diferente para que é feito dos proventos do idoso. A gente vê isso todos os dias, a família querendo ficar com o idoso enquanto ele é rentável e utilizando-se da pensão do idoso em proveito próprio e negligenciando todos os outros direitos do idoso. Poxa, aquilo ali não me pertence. Então, hoje é um dos crimes mais pesados contra o idoso, fora os relativos à violência física, que é essa parte da violência financeira, sabe? Então, o idoso tem o direito, ele trabalhou às vezes uma vida inteira, ou de repente ele acabou vendo-se inválido e sendo beneficiado pelo BPC, o benefício de prestação continuada, para ele poder ter uma renda mínima para o seu sustento. O Conselho acompanha muitos casos desse tipo, Marcelo? Nossa, são inúmeros. Todos os dias batem às nossas portas esse tipo de caso. Todos os dias. E aí é o seguinte, quando o idoso deixa de ser interessante nessa seara, a família simplesmente varre o idoso para fora. É duro a gente falar isso, sabe? Mas varre o idoso para fora e aí vai buscar uma instituição de longa permanência de idosos, ou simplesmente deixa ele ao relento, à sua própria sorte, né? Simplesmente porque ele não interessa mais financeiramente, ele não é viável mais. E aí, miseravelmente, na nossa sociedade hoje, as nossas instituições de longa permanência ainda são depósitos de lixo humano, que é aquilo que a sociedade não quer mais ver nas praças, nos semáforos pedindo esmola. Então são recolhidos por ali para ficar quietinho e tal, atrás de muros, e aí ninguém vê. Císia, alguns países têm casas, assim, inclusive que os próprios idosos com suas aposentadorias contribuem para que eles tenham um atendimento mais humanizado, com psicólogos, com nutricionistas, com pessoas realmente atendendo. A gente está tendo aqui um programa, acho que do governo do estado, né, a Cidade Madura. Qual a avaliação que você faz desse programa? Acredito que todas as iniciativas que nós tivermos para que a gente garanta a sobrevivência, o mínimo dignamente para esses idosos, eu acho que são válidas. Então, assim como Cidade Madura,
e nós da Prefeitura de João Pessoa teremos também uma casa de acolhimento agora em pouco tempo, que vai ser uma casa de curta duração, e depois esperamos que possivelmente no próximo ano tenhamos, quem sabe, né, que aí tem que ser a pactuação do Poder Público Municipal com o Conselho do Idoso, uma também permanente, né? Acho que é o nosso desejo também, onde teremos também psicólogos, assistentes sociais, e que nós já temos também outras unidades nossas. Então, na verdade, essa questão da sobrevivência, ela está tentando ser garantida das diferentes formas. A gente tem essas políticas de prevenção, de proteção, de enfrentamento. Mas, até trazendo um pouco, que me chamou a atenção na fala de Marcelo, um dos problemas que a gente tem mais em relação aos idosos é um monte de empréstimos que todo mundo faz para os idosos. Então, tanto as agências que publicizam, tentam atrair os idosos para isso, quanto também familiares, filhos, né? Os empréstimos consignados, filhos também, netos, faz o empréstimo dele, às vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo no empréstimo. E quando vai receber o seu salário, depois da aposentadoria, né? Tem todo um desconto. Então isso também nos chama muita atenção, que infelizmente é uma realidade de hoje. Isso não pode ser caracterizado como crime, Marcelo? Você, enquanto Mas advogado, é caracterizado. É caracterizado. As famílias estão sendo responsabilizadas no caso desse? O problema maior é o seguinte, você tem que conseguir denunciar o crime. O próprio idoso. E comprovar. Na maior parte das vezes, o idoso que está sofrendo maus tratos, às vezes até maus tratos físicos, e essa apropriação dos seus proventos, ele nem se dá conta disso. E às vezes, poxa, aquilo ali está gritante. Ele tem um empréstimo consignado que leva 70% dos seus proventos, e você pergunta para ele nem sabe como é que foi feito aquilo. E aí a gente fala assim, não, mas isso é porque ele já está ali, como diz lá em Minas Gerais, está caducando. A pessoa está com tá com início de Alzheimer, alguma coisa ali já. Ele nem se lembra para que pegou aquele empréstimo, né? E por outras vezes também, o próprio idoso tenta proteger os seus parentes, porque eles são filhos, são netos, às vezes são enteados, sabe? Então, sobrinhos, são pessoas que ele quer ajudar. Então, é onde complica mais de se fazer alguma coisa. Os maus tratos, você falou, né? Os casos de violência contra idosos, são os mais frequentes, as denúncias mais frequentes que vocês recebem lá? Alguns casos, até a ordem judicial que a pessoa seja afastada do lar. E afastado do lar, mas aí é onde que a gente chega a uma realidade duríssima que nós temos no nosso município. Essa pessoa vai ser afastada do lar para ser colocada onde? Como o Císia estava falando, nós estamos tentando, dentro do Conselho Municipal de Direito do Idoso, já há 2 anos a gente vem, que foi uma verba via Fundo Municipal do Idoso, nós estamos viabilizando uma casa de acolhida, que ela é inicialmente para 60 dias. Entre outros casos, para acolher esse tipo de idoso em situação de emergência, que ele tem que sair do convívio familiar. Nesse caso de violência? Nesse caso de violência também. E aí a pessoa ficar ali até que se dê algum destino. Fora isso, nós temos em João Pessoa 5 instituições de longa permanência de idosos. Porém, Zezé, nós em final de novembro de 2014, nós tínhamos uma demanda, uma fila que estava em 220 idosos aguardando institucionalização. Agora, por incrível que pareça, em final de janeiro desse ano, esse número já era de 650 pessoas aguardando para serem institucionalizadas. Mas isso são pessoas de João Pessoa ou da Grande João Pessoa? Da Grande João Pessoa e às vezes pessoas que vêm do interior também, porque nós sabemos aí as cidades com menor população, menor índice populacional, tem menos ainda instituições de longa permanência de idosos. E, infelizmente, nós estamos um pouco na contramão do que deveria ser. Porque a população cresce vegetativamente, não tem jeito. Mas o nosso oferecimento de vagas em instituições,
ele está cada vez menor. Nós estamos fechando instituições ao invés de abrirmos novas. Nós não temos na Grande João Pessoa nenhuma, eu diria mais, no estado da Paraíba, nós não temos nenhuma instituição pública de longa permanência de idosos. Nossa, infelizmente, não temos. Precisamos correr atrás disso, precisamos de mais vontade política para que isso seja melhorado, essa situação, para que nós possamos acolher mais essas pessoas que necessitam. Porque você vê 650 pessoas aguardando para serem institucionalizadas, não é brincadeira. E esse número só vai crescer ao longo do tempo. E são todas pessoas em situação de penúria, às vezes pessoas de família extremamente pobre, carente, que não tem mais como ficar com o idoso em casa, pessoas que precisam trabalhar, que não tem, o idoso não tem com quem ficar, às vezes o idoso já em situação de rua. Nós temos às vezes idoso que cuida do pai ou da mãe que já é muito mais idosa, mais idosa. Como se fazer para acolher esse tipo de pessoa? Às vezes nós temos pessoas que são colocadas em instituições de saúde, como o Hospital Padre Zé, o Hospital São Vicente de Paulo, e a pessoa recebe alta e simplesmente não tem para onde ir. E agora? É triste. É muito complicado. Não saia daí. Chegamos ao último bloco do programa Estação Consciência. O nosso tema de hoje é o direito da pessoa idosa. Císia, como o idoso pode entrar em contato com a C10? Bem, acho que o primeiro contato de qualquer idoso pode ser através dos CRAs, porque estão nas comunidades, estão nos bairros. Pode entrar em contato através dos CRAs. Porém, a nossa coordenação da proteção básica, que é responsável não só pelos CRAs do município, mas também pelo programa Bolsa Família, Bolsa Universitária, Pronatec e outros, é o 3214 1225. Então, pode entrar em contato também através desse número. É o ano todo ou tem períodos específicos para que a pessoa possa procurar um balcão, por exemplo? Não, todos os programas e serviços da assistência social eles são continuados. Então, qualquer momento vai estar aberto o serviço de segunda a sexta-feira, no horário útil até às 17 horas, todos os programas da C10. Então, não há períodos não. E também não há férias para o programa. Há para o servidor, mas não para o programa. Marcelo, quais são os requisitos para que os abrigos cumpram o que o Estatuto pede para o idoso? Olha, Zezé, eu acho que em todo o terceiro setor, que é a prestação de serviços, não tem nenhum segmento que seja mais fiscalizado e mais exigido do que as instituições de longa permanência de idosos. São inúmeras as exigências, a começar pelo que prescreve a RDC 283 da Vigilância Sanitária. Então, é muita coisa mesmo para as instituições cumprirem. E, além disso, as exigências do Corpo de Bombeiros, as exigências do próprio Ministério Público, CRM, Corém, CREAS e por aí vai. Para você ter uma base, o Ministério Público conta com uma equipe permanente de monitoramento das instituições de longa permanência. Ela é composta por 14 órgãos. O problema maior para as instituições é o seguinte, né? Esses 14 órgãos estão lá para fiscalizar, para ajudar mesmo, para fazer funcionar, depende da vontade de pessoas de bem e da ajuda da comunidade, da ajuda da sociedade. Porque não existe nenhuma legislação que prevê a existência das instituições de longa permanência de idosos. Nenhuma. Na verdade, né, como a gente aqui na Paraíba diz, esse pessoal existe de enxerido. Existe porque viu uma lacuna deixada por esses 4 entes que eu havia falado anteriormente, que é a família,
a comunidade, a sociedade, o poder público e resolveu fazer alguma coisa. Então, esse pessoal é quem congrega outras pessoas de bem e acolhem esses idosos. Mas é extremamente difícil, porque você vê, às vezes a gente encontra dentro das instituições de longa permanência de idosos, sobretudo acadêmicos de assistência social, acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de direito, de administração, fazendo os seus trabalhos de conclusão de curso e procurando pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Mas o engraçado é que exatamente dentro das instituições de longa permanência é onde os idosos menos têm corrido risco. Porque ali eles estão protegidos por toda uma legislação e uma fiscalização fortíssima. Ali eles vão ter o seu amparo em assistência de saúde, em assistência social. Essas pessoas acabam tendo dentro das instituições de longa permanência de idosos tudo aquilo que ela necessita para viver. Muito embora ela gaste um mínimo, que às vezes em casa não ia ser o suficiente. Hoje as instituições, de acordo com o Estatuto do Idoso, elas recolhem 70% de qualquer provento que o idoso receba a título de contribuição para o custeio da entidade. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas isso é muito. Não, infelizmente isso não é muito. Com o novo salário mínimo, R$ 788, 70% dá hoje em torno de R$ 550. Com esse valor, a pessoa numa instituição de longa permanência de idosos, ela vai ter todo o cuidado que ela necessita, mais a alimentação balanceada, vestimenta, a sua moradia com roupa lavada, com roupa de cama, eletricidade, água, tudo, enfim. Para você ter uma base, o que isso significa? Dados do Conselho Nacional de Assistência Social de 1º de setembro de 2013, que foi quando nós tivemos a nossa última Conferência Municipal de Assistência Social, um idoso custava, àquela época, em torno de R$ 2.500 por mês. Com o salário mínimo tendo aumentado 2 vezes, o idoso hoje contribui no custeio de uma instituição com R$ 552. Toda a diferença, ou seja, algo em torno de R$ 2.000 por idoso em números de 2013, tem que ser conseguido pela entidade, através da participação da comunidade, da sociedade, enfim, e do poder público. Então, é uma situação muito inglória. O fato das instituições funcionarem um expediente inteiro, começar o expediente funcionando e terminarem funcionando, beira o milagre. Porque se você for colocar na ponta do lápis, é praticamente impossível disso acontecer. Então, esses critérios a serem obedecidos, eles são muito, muito fortes. Císia, qualquer idoso, qualquer pessoa idosa pode procurar os serviços da C10 ou tem uma renda estabelecida ou quem não tem renda? Ou apenas para pessoas realmente carentes? Para a concessão dos benefícios, aí é necessário realmente ser respeitados os critérios, porque senão não vai ser concedido o benefício. A assistência social está tendo uma perspectiva de que futuramente nós teremos uma assistência social universal e não mais universalizante. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, a assistência para quem dela necessite. Então, ela corresponde a um determinado público. Mas, cada vez mais, e esperamos que esse seja o apontamento da nossa conferência também, é para que a assistência social, assim como é a saúde, seja para todo e qualquer cidadão. Porque, por mais que o critério de renda ele seja importante, claro, para que a gente atinja quem mais precisa também, mas um idoso de uma condição melhor, ele pode e acontece dele sofrer muitas violências também. Então, ele pode procurar uma unidade de CREAS nossa da C10. Por que não? Então, a assistência de fato deve ser realmente oferecida para todas as pessoas.
nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma mensagem para a população em relação ao nosso tema. Um dia cada um de nós seremos idosos, mais cedo ou mais tarde. Então que nós saibamos respeitar o direito dessas pessoas que estão ali. E para você que já está lá, que tiver qualquer problema, qualquer dúvida, precisar de qualquer tipo de ajuda ou quiser ajudar de qualquer maneira que seja, procure uma instituição de longa permanência de idosos. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei contar uma piada, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, eu não consigo manusear direito um velhinho. O que eu vou fazer? As instituições de longa permanência de idosos, Zezé e Císia, elas precisam muito mais da presença da pessoa, só a presença. Portanto, é o seguinte, se você não tiver nada para fazer, vá fazer dentro de uma instituição, vá escutar o idoso, porque cerca de 50% dos idosos que vivem nas instituições, eles não têm vínculo familiar mais. E de repente, um sorriso, um aperto de mão, um abraço que a gente vai dispensar para esses idosos e que não nos custa nada, pode lhes salvar a vida. E é impossível você fazer o exercício de ir lá e se dispor a escutar um idoso e retornar sentindo-se menor, que a carga que eles têm para passar é sempre muito grande. Cada um de nós sempre tem uma carga boa para passar. E gostaria de passar também o telefone do Conselho Municipal do Idoso, caso as pessoas desejam fazer qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de denúncia, que é o 3218-9816. Eu vou repetir, 3218-9816. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. Císia. Aproveitando também esse espaço, como entende-se esse programa de utilidade pública, então gostaria também de anunciar para todos que até, eu creio, o início de outubro, nós estejamos em todos os CRAs ofertando para os idosos que estão em suas comunidades a carteira do idoso de benefício interestadual. Porque atualmente, até hoje, todos os governos sempre tiveram uma centralidade na oferta dos serviços e benefícios. Então, ainda nós temos uma central para atendimento da carteira do idoso, que fica dentro da sede do Bolsa Família, na Pedro I, mas que em poucos dias, não vou dizer meses, em poucos dias, nós teremos em todos os CRAs, assim como coloca a diretriz da política de assistência, ofertando esse benefício para todos os idosos. Nós todos precisamos mudar nossa cultura de que a preservação realmente pela vida de todos os ciclos de vida, mas especialmente da pessoa idosa, que contribuiu tanto com a sua vida durante tanto tempo. Então, eles, de fato, são nosso patrimônio vivo. E isso precisa ser muito mais valorizado. Além do que, se a gente não mudar nossas posturas, nossos comportamentos, e aí falo prioritariamente do locus da família para todo o conjunto da sociedade, quando chegar o nosso tempo também, a gente vai esperar que realmente sejamos tratados como? Tenhamos todos os direitos assegurados de que forma? Então, nosso trabalho tem que ser no dia a dia, cotidianamente, para que esse idoso ele realmente seja respeitado, seja amado e valorizado como merecem. Císia, Marcelo, muito obrigada pelas informações, esclarecimentos e sensibilização também. O Estação Consciência de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema para ser discutido, pode mandar a sua ideia pelo e-mail estação.tvcidadejp@gmail.com. Mas não deixe de acompanhar a programação da TV Cidade. E se você quiser, ainda pode rever o programa de hoje. O Estação Consciência vai ao ar sempre aos sábados, com reprises aos domingos e às segundas-feiras. Até a próxima semana.